Salve degustadores, salve harmonizadores, salve tomadores, salve enófilos, amantes do mundo dos vinhos. Eu hoje vou mostrar para vocês os vinhos rosés, principalmente os vinhos argentinos. Vou explicar para vocês os 3 métodos de vinificação de um vinho rosé e vou dar um start, vou dar um início de uma discussão para que caia por terra aqueles preconceitos existentes no mundo dos vinhos com relação aos vinhos rosés e também com relação aos vinhos brancos que são semelhantes. Mas hoje o nosso assunto são os vinhos rosés. Então eu vou mostrar para vocês estes vinhos aqui da Argentina. Olá, linda! Ele é Malbec, ó, é Screw Cap. Ele tem 12,9% de álcool. Este aqui é o Tomero Rosé Pinot Noir, ó, Screw Cap também lá da Argentina. Este é o Los Alamos, é um Malbec argentino e tem 13% de percentual alcoólico. Aqui o Cordeiro com Piel de Lobo, esse aqui tem 12,4% de teor alcoólico, é um vinho muito legal, bem simples, baratinho. Ele está entre 12 e 15 reais ali na Argentina. É o Cordeiro com Piel de Lobo, é um Malbec Rosé 2022. Aqui o vinho Amalásia 2023, já é 2023. É o rosado Malbec com Torrontés, também é Screw Cap e é argentino. Este aqui é o Mateus, que é português. Esse vinho eu tomei lá na Quinta do Seixo, eu visitei os vinhedos e tomei lá eu paguei 4,5 euros. Aqui este vinho custa R$ 49,90. É também Screw Cap. Lá em Portugal eu comprei no Douro, ele era com rolha. Então eu mostrei aqui para vocês estes 6 vinhos e vou abrir um outro vinho para degustar com vocês. Eu vou utilizar as tirinhas de salmão, vou utilizar com os bolinhos de bacalhau e também vou utilizar este queijo macio, queijo tipo emmental. Eu vou passar para vocês então aqui os preços dos vinhos que eu mostrei neste momento, mas antes eu vou dizer para vocês que no dia 22, domingo, tem eleições na Argentina. Eu me informei com algumas vinotecas e mercados lá de Bernardo de Irigoyen e também lá de Alba Posse. Eles me disseram que estarão trabalhando normalmente, atendendo normalmente, mesmo que tenha as eleições para presidente lá da Argentina. Então podemos ir normalmente buscar os nossos vinhos na sexta-feira agora e no sábado, véspera das eleições do país dos hermanos. Então vamos ver os vinhos. O vinho Amalásia Rosé 2023, o preço menor, R$ 14,06. Tem esses 16% ali se você for comprar em caixa fechada, senão ele custa R$ 16,73. O Cordeiro com Piel de Lobo Rosé 2022 é R$ 10,80, mas se for com caixa fechada, menos 16%, fica R$ 9,07. Mas tem lá em Alba Posse e tem também ali em Bernardo de Irigoyen estes preços do Cordeiro com Piel de Lobo. O La Linda Rosé Malbec 2022, R$ 16,94, se for em caixa 14,23, mas tem também por R$ 16,90 lá na Vinoteca Cordeiro Pescaderia. Vem o Alamos Malbec Rosé 2022, é 15,05 lá na Sommelier Vinhos, com os 16% se for em caixa dá R$12,64 e tem na Cordeiro R$18,10 e tem na Imperial, na Vinoteca Patagônia e também na Petrona Mercado e Vinoteca. O ponto final Malbec Rosé da Renascer, foi esse que eu fiz a minha degustação. Ele custa R$8,93 lá na Sommelier Vinhos e em caixa fica R$7,50 lá na Petrona Mercado e Vinoteca, R$14,45 lá de Bernardo de Irigoyen. E o Tomero Rosé Pinot Noir 2023 já
17,40 lá na Sommelier Vinhos. Se for em caixa, custa R$ 14,62. Este aqui eu não encontrei em nenhum mercado em Vinoteca ali de Bernardo de Irigoyen. Bom provecho com estes vinhos rosés maravilhosos dos hermanos argentinos. Então, pessoal, eu já abri este vinho aqui, ponto final, que é com ele que eu vou fazer a minha degustação. Mas como eu já abri ele, eu mostrei como é que se abre e perdi a gravação, então eu vou ter que abrir mais um vinho para mostrar para vocês como é que se abre estes vinhos com screw cap. Estes vinhos de screw cap, os brancos e os rosés, normalmente são com essa tampa moderna que é o screw cap. Como é que se abre este vinho com screw cap? Você não abre aqui em cima, você pega a parte de baixo e gira. Ó, ele dá o estalo. Depois que ele dá o estalo, ele está aberto. Só que esse aqui é um cordeiro com pele de lobo, mas eu vou fazer a minha degustação com este ponto final Malbec Rosé. Os vinhos rosés, eles são um dos menos vendidos no mundo todo e são os menos consumidos. Porém, aqui no Brasil, que é um país tropical, a gente tem que dizer que ele combina muito bem, até porque esses vinhos que a gente degusta aí uma temperatura de 8 a 12 graus Celsius. Então eles são bem geladinhos e podem ser consumidos inclusive na piscina, no local assim aberto, na praia. Os vinhos rosés mais famosos e clássicos do mundo são os da Provence, lá da França. Como é que se faz esse tipo de vinho aqui? Esse tipo de vinho aqui se faz de 3 maneiras. Primeiro começa que o produtor vai lá nos vinhedos, ele colhe as uvas, ele leva essas uvas para a sua adega, retira o engaço ali, que são os cabinhos, ele coloca as uvas numa cuba e faz a prensagem. Hoje em dia é diária, é de borracha, ele prensa e não amassa os engaços, não amassa as sementes. E com o objetivo de que a casca estoure e aquele suco da polpa escorre assim lentamente. E as uvas ficam em contato com essa casca, com esse mosto. E daí começa a passar a influência da pigmentação, a influência da cor, da casca para a polpa, para o suco, que é o processo de elaboração de todos os tipos de vinhos tranquilos. Mas os vinhos rosés não podem ficar por muito tempo em contato com estas cascas. Então, um dos métodos de fazer um vinho rosé é fazer uma prensagem lenta, muito lenta, que durante esta prensagem passa uma leve interferência de cor da casca para o sumo, para o suco. Extrai todo o suco, separa essa casca desse suco, fermenta e faz todo o processo normal, natural de vinificação de qualquer tipo de vinho. Temos que falar do processo de maceração, que é o tempo de contato do suco gerado na prensagem com as cascas que foram quebradas desse fruto. Para fazer um vinho rosé, pode ser feita uma maceração curta, de 2 horas, de 3 horas, até 4 horas. O vinho tinto é o mesmo processo, mas fica em contato com as cascas por pelo menos 2 semanas. A gente está falando da prensagem lenta e da maceração curta para fazer este vinho. Então esta é a segunda maneira de vinificar o vinho rosé. O terceiro método para se produzir um vinho rosé é o chamado de método Saignée. O que é o método Saignée? O método da sangria, o mais nobre de todos eles. Você tem um tanque com vinho tinto, vinho potente, que está fermentando. Caso você queira dar mais cor e mais corpo e mais taninos para o seu vinho tinto, o que você faz? Você quer dar uma cor muito maior e uma potência maior naquele vinho tinto que está naquele tanque, e você retira, você faz essa sangria, você retira um pouco deste vinho para deixar um percentual muito maior de cascas neste mosto. Daí esse vinho que ficou
lá no tanque fica mais potente. E o que sai é o vinho perfeito. Então ele faz a sangria com um pouco daquele suco que sai do tanque, que está sendo feito o vinho tinto. Então isso que ele tira na sangria do tanque do vinho tinto, que ele sangrou, ele faz um vinho rosé, porque ele sai rosadinho e não branco. Ficou um tempo em contato com estas cascas das uvas que está se fazendo aquele vinho tinto. Este é o método saignée ou sangria, de se fazer este vinho rosé. Nesse caso resulta do saignée um suco nobre, um vinho nobre que se faz lá na França, que se faz aqui na Argentina, transforma-se num rosé Gran Reserva, lá da produtora, lá da bodega que produz este vinho. Eu diria que existe um quarto método para se fazer um vinho rosé, é quando você pega um vinho tinto e faz uma mescla, faz uma mistura de um vinho tinto com um vinho branco, e daí transforma-se num vinho rosé. Não é o mais comum, mas pode-se fazer também o vinho rosé desta maneira, misturando um vinho branco de uvas brancas ou de uvas tintas com um vinho tinto, que ele fica mais rosadinho nessa mistura. A gente pode perceber que esses vinhos rosés são uma categoria de vinhos que vem ganhando cada vez mais popularidade no mundo todo. Na Argentina não é diferente. O país é um importante produtor de vinhos rosés com uma grande variedade de estilos e sabores. Na Europa se faz muito vinho rosé e se faz muito vinho branco. Existe uma tradição muito maior do que na América do Sul com relação aos vinhos rosés e aos vinhos brancos. Então eu vou fazer aqui, eu estou me segurando para fazer essa degustação. Olha só, eu vou degustar o meu vinho rosé com este queijo emmental, ó. Olha só. Olha o que eu já tomei aqui, ó. Vamos ver. Queijo emmental. Um queijo macio. Um queijo que não é tão salgado. Ele é muito bom, não tem aquela casca grossa, para harmonizar então com este meu vinho rosé Malbec. 14% de teor alcoólico. Esse ponto final. Agora vamos ver com esta tirinha de salmão. Muito bom. Harmonizou perfeitamente o meu vinho Malbec rosé com a minha tirinha de salmão. Agora vamos ver o meu bolinho de bacalhau. Bolinho maravilhoso. Ele não é tão salgado, ele tem esse gostinho de bacalhau muito bom. E vamos harmonizar. Que maravilha, que maravilha! Eu acho que vou tomar a garrafa toda fazendo esse vídeo aqui. Desse ponto final. Não vai tomar tudo que eu também quero. Vocês não ouviram? Minha mulher gritou. Gritou lá do primeiro andar da minha casa. Não vai tomar tudo que eu também quero, diz ela. É maravilhoso. Então a vinificação dos vinhos rosés argentinos, ela pode ser feita então de duas maneiras que eu falei, que é a maceração curta, geralmente eles levam de 2 a 4 horas macerando, rosés assim com cores mais leves, sabores mais frutados
fermentados esses vinhos. E também eles fazem com a maceração prolongada. As uvas são maceradas por um período de tempo mais longo, geralmente de 12 a 24 horas. E daí resulta em vinhos rosés com cores mais intensas, sabores mais complexos, muito saborosos. Agora que eu tô aqui tomando o meu vinho, eu não posso esquecer de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alpes. Deixa o seu joinha e comenta se você aprecia os vinhos rosés. Ou se você ainda tem algum preconceito em relação a este método de vinificação. Então, como vocês viram, os argentinos vinificam esses vinhos rosés com Malbec, com Cabernet Sauvignon, com Syrah, com Pinot Noir, mas principalmente com as uvas Malbec. E eu sugiro algumas harmonizações além desta tirinha de salmão, este bolinho de bacalhau e este queijo emmental. Vocês podem harmonizar com canapés, com saladas, esses frutos do mar muito saborosos. Então, pessoal, esta harmonização aqui com os vinhos rosés foi muito legal. Eu não vou tomar mais, porque senão a minha mulher vai ficar brava comigo e não vai sobrar para ela este vinho rosé da ponto final. Custou 1.517 pesos. Divide isso aqui por 170 pesos, por 170 que dá em reais, que eu adquiri lá da Sommelier Vinhos. Esse vinho aqui é muito legal, mas olha, é muito saboroso. Se você é um iniciante no mundo dos vinhos, você pode transitar do vinho doce para o vinho mais tânico, mais potente, com esses vinhos rosés, excelentes para você degustar com pequenos bocadinhos, com alguns alimentos assim que são lanches, certo? E inclusive você pode harmonizar este vinho maravilhoso aqui com sushi, se você gosta de sushi. Não é o meu caso, mas tem muita gente que gosta do sushi. E ele é perfeito para harmonizar com esse tipo de alimento. Os vinhos rosés argentinos são uma ótima opção para quem busca um vinho refrescante, um vinho versátil. Muito saborosos esses vinhos aqui, com uma grande variedade de estilos, de sabores. Eles podem agradar a todos os paladares. Chega de preconceito com relação aos vinhos rosés e com relação aos vinhos brancos também, pessoal, pois não é só de vinho tinto que vive o homem. Muito bem, amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alpes. Hoje falamos dos vinhos rosés e dos métodos de vinificação, além da necessidade da quebra deste preconceito para se aproveitar ao máximo uma degustação saborosa. Um abraço a todos, porque uma refeição sem vinho se chama café da manhã. Cheers, pessoal! Vamos para mais algumas degustações nos próximos vídeos. Cheers!